Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 15 e até o verso 20. Diz assim o texto: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, falando um pouquinho a respeito desta carta, ela foi escrita por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, e é um dos documentos mais preciosos que poderíamos ter em nossas mãos, uma preciosidade de Deus para nós. Contém significantes e profundas declarações sobre os eternos propósitos do nosso Senhor e Deus em relação à humanidade, e além disso, traz a revelação perfeita, clara, acerca da natureza e do destino da igreja, do teu destino, do caminho que você deve percorrer até aquele dia. Do capítulo 4 até o capítulo 6, nós encontramos uma eloquente expressão das consequências práticas na vida cristã e o elevado destino, dos remidos pelo sangue de Cristo. Falando novamente do destino celestial, glória a Deus, que Deus tem para nós, o seu povo. Embora o título dado à carta faça referência aos Efésios, esta carta ela é totalmente necessária e muitíssimo relevante para nós, porque ela tem um efeito, uma importância universal e atemporal em todas as esferas. O versículo 15 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. A expressão aqui, queridos, tenham cuidado, ela reflete um termo grego que em sua tradução mais literal seria observar acuradamente, no sentido de dar grande e especial atenção. Você precisa se debruçar sobre esta palavra, meditar sobre ela e aplicá-la no seu viver todos os dias de sua vida. Observem este conselho. A afirmação aqui é que você precisa se dispor, você precisa se entregar a uma busca pelo entendimento do que seria, viver vigilante, cuidadoso, como cristão, como filho de Deus. E o cuidado em nossa caminhada como cristãos nos é recomendado a fim de que nós estejamos, como eu falei agora há pouco, vigilantes, alerta, preparados espiritualmente
para responder às demandas deste mundo, às afrontas, tudo aquilo que se levanta contra a adoração do nome de Jesus. E de que forma estaríamos preparados, prontos espiritualmente, se nós não nos dedicarmos a práticas que tragam este amadurecimento para a nossa vida, nos tornando de fato homens, mulheres piedosas, homens piedosos, pessoas que não tomam uma decisão sem consultar a Deus, pessoas que não andam sozinhos, mas que caminham com Cristo, pessoas que não importam onde estejam, sabem quem são, sabem o valor que Deus, o próprio Deus, depositou sobre eles, sendo eles vasos de barro, carregando uma preciosidade que é a presença do próprio Deus. Somos habitação dele, amém? E precisamos desenvolver este relacionamento íntimo com Deus, para que cresçamos espiritualmente na palavra, na oração, no jejum e consequentemente no testemunho que damos para aqueles que estão à nossa volta. E eu não estou falando aqui, queridos, longe de mim, eu não estou querendo dizer que isso é algo instantâneo, né? É algo que acontece assim, ó, do dia para a noite. Não é assim que acontece, mas é um desenvolvimento cuidadoso em Cristo Jesus, é de fé em fé, degrau após degrau, um gigante de cada vez, um leão por dia, e vamos amadurecendo, vamos crescendo, mediante todos os meios espirituais que foram disponibilizados para nós, filhos de Deus, e estão aí à nossa disposição. E por falar em meios espirituais disponíveis para o crescimento, para o nosso crescimento, eu quero aqui fazer uma pergunta para você: como vai a sua vida de oração? Como vai a sua vida de oração? Ouça, este é um dos meios pelos quais nós crescemos espiritualmente. O homem está em contato com Deus através da oração. É um relacionamento que é desenvolvido enquanto nós estamos com Ele, enquanto falamos com Ele, enquanto Ele responde, porque a oração não é só você que fala, Deus responde também. E devemos ter essa intimidade, gerar isso, a ponto de conseguirmos ouvir a Deus. Quantas vezes você dobrou o teu joelho, orou e Deus disse: não vai ser assim, vai ser assado, não vai ser agora, vai ser depois. Quando Ele disse: espera. E muitas vezes também nós dobramos os nossos joelhos, clamamos e Deus disse: sim, vai ser dessa forma. Porque antes de tomarmos a decisão, nós colocamos diante dele. É impossível dizer que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus, se eu não tenho um relacionamento com Ele. E o relacionamento com Deus se dá através da oração. Como posso dizer que você é o meu melhor amigo, mais chegado do que um irmão, se eu sequer falo com você, se eu não tenho um relacionamento com você? Eu não sei o que você gosta, não sei o que te desagrada. Como eu posso dizer que sou íntimo teu? Tem muita gente dizendo que é amigo de Deus, mas não troca duas palavras, não tem um tempo de oração nem quando vai fazer as suas refeições, não consegue agradecer, mas diz que é homem de Deus, diz que é mulher de Deus, que tem um relacionamento com Ele. Ora, não é bem assim. Se nós partimos do princípio da palavra de Deus,
o que estamos vendo aqui é que, para ter esse relacionamento, essa intimidade, para que isso seja desenvolvido em nós, a oração é um dos meios. E se a vida de oração é um dos meios pelos quais eu posso me comunicar com Deus e crescer, porque quando nós nos dobramos também diante de Deus, irmãos, e confessamos a Ele as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, ou mesmo quando pedimos a ajuda de Deus em determinado assunto, em algo que precisamos, nós estamos declarando que nós somos limitados e que Deus tem poder para alcançar além de nós. Então isso é reconhecer que não somos e que Ele é. Em conjunto com isso, para um crescimento ainda maior, temos a vida devocional que deve existir. Na sua caminhada, na sua jornada como cristão. E aí eu te pergunto agora, como vai a vida devocional? Como vai a leitura bíblica? Como vai a meditação na palavra? Você tem separado um tempo do seu dia para Deus, para estar em oração e em meditação em sua palavra? Em Salmos encontramos o conselho de que devemos meditar na lei do Senhor, dia e noite. Daniel tinha um relacionamento de oração. Inclusive, ele foi lançado na cova dos leões por manter o seu costume de orar a Deus, a sua vida de oração, mesmo contra uma lei que o proibia de adorar a Deus. E o que é curioso é que nós não temos uma lei que nos proíba. Não temos aqui uma lei que proíba você de adorar a Deus, de orar, de possuir uma Bíblia. Mas ainda assim, muitos estão negligenciando essa vida devocional, essa vida de oração. Somos fracos, não? Enquanto homens de Deus foram contra leis, contra reis, para servir a Deus, porque não tinham liberdade para isso, nós estamos com toda a liberdade e não o fazemos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós. Deus nos deixou instruções, Deus nos deixou conselhos que nos levarão a crescer espiritualmente, que nos fortalecerão. Os cristãos brasileiros estão mal acostumados. Eu tenho certeza, a plena convicção de que se hoje uma perseguição se levantasse na nação brasileira e aqueles que confessam a Jesus corressem o risco de morte, não teríamos todos os cristãos que estão lá nas estatísticas. O Brasil é um dos países com o maior número de cristãos. Nós temos igrejas inchadas, pessoas que estão indo abraçar Jesus enquanto reviram os bolsos do Senhor, porque eles querem é bênçãos. Eles não querem Jesus. Nós temos pessoas que estão atrás de movimentos,
Nós temos pessoas que estão indo atrás de revelações. Fulano revela, eu vou lá para Deus falar comigo. Deus está na palavra, querido, abre a Bíblia e Ele falará com você. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode usar alguém para chegar e te dar uma direção, uma palavra vinda dEle. Isso é totalmente possível, é um dom do Senhor. O Espírito Santo age hoje. Mas você não pode viver dessa forma. Fulano está revelando ali, vou lá. Fulano está revelando acolá, vou para lá. Nós andamos pela fé em Jesus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Homens e mulheres são instrumentos do Senhor. E o que você está esperando para se tornar um também? Como você vive? Quais são os seus padrões? Em suma, qual é a sua cosmovisão? O que é cosmovisão, pastor? Qual é a sua visão de mundo? Como você enxerga as coisas? Quais são os óculos pelos quais você tem enxergado o mundo? Porque se não for pela ótica de Cristo, a tua visão estará ofuscada por este mundo. O brilho da glória de Deus não resplandecerá diante de você. É através dele que nós existimos. É por ele que nós devemos viver. É com ele que nós devemos andar. Não podemos ser inconsistentes ou incoerentes com aquilo que cremos. Quantas pessoas dizem que servem a Jesus, amam Jesus, e usa camiseta de Jesus, e usa faixa de Jesus, mas as suas práticas estão longe de demonstrar um amor real, um sentimento verdadeiro por Deus, um compromisso, uma intimidade. Está longe. Está longe disso. Não sejam inconsistentes, queridos. Não sejam incoerentes. Não sejam cristãos nominais, que confessam a Cristo de lábios, quando o coração está totalmente distante dele. O autor aqui, ele é claro, muito claro. Não sejam como tolos, não sejam insensatos. Em outras palavras, não sejam loucos, nécios, porque é de fato uma loucura você tentar viver da sua forma, a parte dos conselhos de Deus. Isso é loucura, é a pior escolha que o homem pode fazer. Vejam que a palavra de Deus diz que o Senhor entregou a alguns as suas próprias paixões, e essas pessoas estão se autodestruindo, estão sendo consumidas pelos seus desejos mais perversos. Então não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa ser levado pelo próprio sentimento, por seus próprios pensamentos. Não sejam tolos, não sejam insensatos. Amados, não se assemelhem a essas pessoas. Não se assemelhem àqueles que se encontram em condição espiritual de degradação, de ignorância, sob o domínio das trevas, em caminhos tortuosos, vergonhosos, saciando a sua sede no pecado. São filhos da desobediência. Às vezes parece que eles estão levando vantagem, não é? Fulano faz tudo errado e na vida dele dá tudo certo. Parece que é assim, mas não é. Não é. Eles estão
em trevas, sob a ira de Deus. E o conselho é: vivam como sábios. Vivam como sábios. Neste ponto aqui é aplicada a palavra sofos, que usualmente significava sábio, mesmo que num sentido espiritual. Deixar o significado dessa palavra aqui contida nesse texto. E aqui se faz referência àqueles que foram iluminados, dotados com discernimento, sabedoria proveniente do próprio Deus. E observem que aqui é um paralelo. Se você tiver prestado atenção, o paralelo é o seguinte: viver no pecado é demonstração de loucura, enquanto viver na retidão é prova de sabedoria. Viver no pecado é demonstração de loucura, enquanto viver na retidão é prova de sabedoria. Espero que tenhamos pessoas sábias aqui esta manhã. Espero que o teu coração seja guiado não pelos seus próprios sentimentos, não por seus próprios desejos, mas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que em você habita. A insensatez do pecado, as trevas e a morte estão vinculadas, caminham juntas, assim como a vida e a luz estão ligadas à sabedoria e à santidade. É aquele ditado, né? Diga com quem andas e eu direi quem tu és. Então a morte, a insensatez, as trevas caminham assim, juntinhas, enquanto que a luz, a vida, a esperança, elas caminham com a sabedoria e a santidade. E a nossa própria consciência, queridos, ela faz essa distinção. Você sabe o que é certo e o que é errado. E o próprio Espírito Santo, ele testifica no homem interior. Então são duas coisas. Você consegue perceber e o Espírito Santo de Deus testifica. De forma que quando nós agimos contrário a isso, a gente está querendo dar uma desperta, né? Mas Deus conhece o nosso coração, querido. E deixa eu te dizer, enganoso é o coração do homem. Então se tu cair na cilada do teu coração, tu está perdido. Tu está perdido. Pior conselho que a gente pode dar para alguém é: a pessoa está com uma dúvida, está precisando tomar uma decisão, você fala: siga o seu coração. Gente, siga a palavra de Deus, siga o conselho do Senhor, vá orar, dobra o joelho e pede direção do Espírito Santo. Não segue teu coração não, que tu vai dar ruim. Vai dar ruim. Versículo 16: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitando as ocasiões, cada uma das oportunidades que nos são dadas. Aproveite a ocasião, aproveite a oportunidade que o teu Deus te dá. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Renda-se à vontade de Deus, porque ela é boa, e é só disso que você precisa saber. Aproveite a ocasião, aproveite a oportunidade, não deixe que ela passe. Bartimeu foi ligeiro, ele ouviu que Jesus ia passar por ali, e ele já ficou lá, na entrada. E quando ele ouviu que ele estava passando, ele fez o quê? Está aí minha oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele aproveitou a oportunidade. Jesus não estava indo àquele lugar, ele estava passando, ele estava viajando. E no trajeto, ele passaria por Jericó. E o cego aproveitou a oportunidade. Às vezes Deus nos dá a oportunidade e nós deixamos passar. Agarra, querido,
Agarra, querida. Abraça a oportunidade. Hoje, Colossenses 4 e 5 diz o seguinte, presta atenção que a Bíblia ela concorda. Ó, a gente está lá em Colossenses agora, capítulo 4, versículo 5. Ouça: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. O mesmo conselho. Outra carta, o mesmo conselho. Isso deve ser importante, porque ele está relembrando aqui. Preste atenção no sinal de Deus, querido. Nas duas passagens nós encontramos a sabedoria ligada à conduta, é a nossa forma de viver, a forma como nós andamos, testemunho, trocando em miúdos, o uso proveitoso em cada oportunidade. Mas há uma diferença bem pequena aqui entre esses dois textos. O texto em apreço toca de modo geral sobre a vida moral, né? Só que em Colossenses há uma aplicação específica nas relações entre crentes e incrédulos. E por isso está aqui, os que são de fora. Você não pode dizer que é alguma coisa sem de fato ser e sustentar isso por muito tempo. Uma hora você vai tropeçar, uma hora a máscara vai cair. O testemunho do cristão, ele não se resume às paredes da igreja, ele não se resume ao reduto evangélico, não, está além disso. Nosso testemunho é também para aqueles que são de fora, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que cursam a mesma faculdade que você. O que elas podem dizer a seu respeito? Qual o testemunho dessas pessoas sobre sua vida? Será que é um testemunho cristão? Responda para si mesmo. Ou eu estou tão misturado, tão entrelaçado com a cultura, para não parecer careta, para não parecer retrógrado, que ninguém sequer percebe que eu sirvo a Deus. Essa é a realidade de muita gente. É o famoso cristão 007. É um espião infiltrado, ninguém sabe quem ele é. E isso é terrível, porque onde nós formos, nós devemos resplandecer a glória de Deus. Qual que é o conselho? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, se você tem por Pai a Deus, então as suas obras devem refletir o caráter dele. Isso é importantíssimo e é algo indivorciável. Não existe alguém que seja filho de Deus, filha de Deus, que não reproduza o caráter de Deus. Eu não estou dizendo que você será perfeito, perfeita. Eu não estou dizendo que você nunca vai falhar. Não é sobre isso, porque nós falharemos. Mas você não demonstrar frutos, quando a palavra de Deus diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos que elas produzem. Se os seus frutos são ruins, queridos, vocês estão à parte de Deus, porque quem está ligado na videira produz bom fruto. É natural que isso aconteça. Devemos testemunhar Cristo em todas as esferas, porque os dias são maus. Isso indica
condições desfavoráveis para o testemunho cristão. Nós estamos vivendo isso. Eu falei sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade, talvez no seio familiar, entre os seus amigos, talvez haja muita resistência no que diz respeito a Deus. Esse é um ambiente desfavorável. Aí está a razão desta parte do texto, porque os dias são maus. Hoje, quando você vai falar sobre a palavra de Deus, você encontra resistência de todos os lados, por conta dessa cultura mundana, secular, que cauterizou a mente das pessoas, e até de muitos que se dizem cristãos, onde, em detrimento à palavra de Deus, eles criam conceitos inspirados em suas próprias experiências, ou na experiência de algum formador de opinião, e se levantam com ódio, porque só vocês estão certos. Eu tenho uma vida distante de Deus, estou muito bem. Alguns dirão: eu tenho uma vida sexual ativa com a minha namorada, mesmo estando na igreja, e está tudo bem. Eu sou casado, mas no trabalho eu dou atenção especial a determinada pessoa, e está tudo bem. Não está tudo bem. Mas quando nós nos levantamos com a verdade, quando nós nos levantamos com os princípios, os conselhos de Deus, essas pessoas passam a nos odiar, porque o Jesus que elas querem ouvir é o Jesus paz e amor, aquele que não se importa com o que você faz. Ele é todo amor, ele é todo bonzinho. O amor de Deus não anula a sua justiça, a ira de Deus se manifesta. Não está tudo bem, os dias são maus, precisamos crescer espiritualmente, precisamos ter sabedoria. Estamos falando disso aqui desde o princípio. Precisamos amadurecer enquanto cristãos. Nós estamos brincando de vir para a igreja, de bater cartão final de semana, quinta-feira, mas às vezes nós saímos daqui e levamos uma vida que não condiz com a fé que eu digo, que professo. Precisamos ver o mundo através da palavra de Deus, porque os dias são maus, todos os momentos são preciosos, porque o ambiente em que vivemos neste mundo é destrutivo, dificultando o sucesso espiritual, e isso exige de nós uma enorme atenção. Por isso, observar acuradamente, com imenso cuidado. Precisamos viver vigilantes. Ouça a voz de Deus através desse conselho, igreja. Ouça a voz do Senhor. Não brinquem com o pecado. Não procure satisfação naquilo que de fato é destrutivo, que pode levar à morte. Esse é o salário do pecado. Nos tempos apostólicos, o conceito, queridos, de remir o tempo, ou aproveitar essas oportunidades, era algo urgente, era muito importante, muito caro para eles, pois eles não sabiam que levaria séculos para que Jesus retornasse. Para eles estava bem próximo a parousia, ou o segundo advento de Cristo. Então eles andavam vigilantes. Mas a gente parece que baixou a guarda. Já faz mais de 2000 anos, Jesus não voltou ainda. Acho que dá tempo. Eu vou me envolver aqui com isso, depois eu me arrependo. Muita gente faz as coisas de caso pensado. Mas como nós podemos brincar
com aquilo que matou o nosso melhor amigo? Como podemos brincar com aquilo que levou Cristo à cruz do Calvário, a agonizar, a sangrar? Como podemos brincar com essas coisas? Só sendo nécio, só sendo louco. Versículo 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mais uma vez aqui, como aqueles que, tendo escapado do caminho errado da corrupção, voltam às suas práticas antigas. É como um cachorro que volta e come o próprio vômito. Jesus já nos despiu de toda sujeira, de tudo aquilo que nos impedia de chegarmos diante dele, e agora ele diz: vinde a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós ficamos olhando para trás como se tivesse alguma coisa mais favorável, mais importante do que ele, querendo voltar ao vômito. A falta de sabedoria, queridos, tem consequências sérias, drásticas. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em contraste com a atitude da insensatez, o cristão deve caracterizar-se por conhecimento espiritual, por entendimento e sabedoria, de modo a saber qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável, mesmo quando eu não consigo entender, porque tem situações pelas quais nós vamos passar que nós no momento não entenderemos, mas lá na frente olharemos para trás e diremos: eu amadureci, eu cresci, eu aprendi, Deus me ensinou através disso. Não há deserto que não passe. A vontade de Deus é boa. O Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Oh, aleluia! Procure saber qual é a vontade de Deus e viva nela. Se esconda sob as asas de Deus. A vontade de Deus, ela se aplica a todos os aspectos da vida. Consiste simplesmente em vivermos, em conformidade com os propósitos, os planos de Deus, para que finalmente compartilhemos, da imagem de Cristo, da plenitude dele, que esse é o nosso desejo. Nada somos sem ele. E eu volto a dizer, não podemos dividir a nossa vida em sessões, religiosa, secular. Não, ao contrário, para o cristão em tudo há uma oportunidade de glorificar a Deus, seja onde for, seja qual for a situação, sempre haverá uma oportunidade de glorificar a Deus. Os 4 homens na fornalha, no momento em que eles estavam sendo jogados lá, eles poderiam ter pensado: nós somos fiéis a Deus, e Deus não nos livrou da fornalha, porque nós não somos pacientes. Deus não os livrou da fornalha, porque Ele os livraria na fornalha, e Ele seria glorificado. Então tem situação difícil que você vai passar, porque Deus quer ser glorificado aí. É nesse lugar. É nesse lugar. Porque Deus não me livrou. Um dia você saberá. Pastor Alex, no último domingo, ele expôs a carta de Tito, no capítulo 2, eu quero ler aqui alguns versículos, do 11 ao 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos
ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se encaixa perfeitamente. Eu tinha preparado esse esboço para domingo passado. Eu ainda falei, pastor Alex, aquela pregação de Tiago foi maravilhosa atrás. Ele falou, Deus não falou isso comigo. Glória a Deus por isso. Ó Deus falando com a gente aí. 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Em contraste aqui com cultos a falsos deuses, nos quais o álcool, a bebida alcoólica era utilizada para gerar um êxtase, um delírio frenético, a adoração e a vida, né, do cristão requer inteligência e sabedoria sóbrias, a percepção clara da realidade, e não êxtases artificiais gerados a partir do álcool. E aqui tem o conselho: mas enchei-vos do Espírito. O arrebatamento dos sentidos, queridos, causado por bebida alcoólica ou por qualquer outro tipo de droga, pode, né, gerar um êxtase falso, mas a nossa espera, a espera do povo de Deus, uma alegria autêntica, uma alegria verdadeira que não depende de nenhuma substância, mas está no próprio Cristo. É a realização do nosso ser, se encontrar face a face com Ele. Para que melhor? É a plenitude do Espírito Santo. 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Chegamos num ponto aqui que afeta a vida de todos: o extraordinário poder da música. Eu falei um pouquinho sobre isso antes. A maioria aqui, se não todos, tem ciência do poder que a música tem para moldar os nossos sentimentos, formar, né, pensamentos, emoções. E por isso a música é perigosa. A música pode inspirar pensamentos e ações nobres, como também pensamentos e ações de baixo nível. Tá aí o funk para provar isso. Há a música espiritual, como também a música intelectual e música sensual. Os versículos 19 e 20 nos mostram a importância do ministério da música na vida cristã, e isso deve ser tratado com muito zelo, pois sabemos dos perigos que ela pode representar. E aí a gente olha para o cenário, e vê a música brasileira como está. É pura pornografia, sensualidade, o nível mais baixo possível. E quanto mais baixo, mais aplaudidos os artistas, os cantores são. Viraliza, é como um veneno percorrendo a corrente sanguínea. Isso é uma tristeza, queridos. O que aconteceu com a música, o que aconteceu com a poesia, o que aconteceu com o amor, com a amizade, com a família, com os valores. Quanto mais degradante, mais consumida a música é.
E infelizmente isso alcançou o gospel, né? Porque de muitas podemos desconsiderar como música cristã, porque não é. Se não é feita para a glorificação do nome de Deus, se não é feita para a adoração do Deus vivo, se afronta quem Deus é, não é música cristã. Mesmo que seja aquele cantor da igreja tal, é uma bênção. Não, não é. E não sou eu quem determino isso, é a palavra de Deus. Leiam os salmos, ali estão as canções bíblicas. Se parece com isso hoje? Não, não parece. Deus sabe o quão difícil é. Como líder de louvor, a Débora também, que lidera o período de adoração aqui nas quintas, o quão difícil é a gente encontrar um louvor para colocar aqui no repertório, irmãos. Todos os dias tem lançamentos. A música da moda, está todo mundo ouvindo, está todo mundo cantando. Você vai ouvir, não tem nada de Deus. Não deveria ser assim. No passado, praticamente, como nós citamos aqui, poderíamos pegar quase que um álbum inteiro e colocar para cantar na igreja. Hoje, às vezes, em um álbum não se encontra uma canção que adore a Deus. Está complicado. Precisamos louvar a Deus de coração e com entendimento, sabendo o que nós estamos cantando diante do Rei, para que Ele estenda a sua mão sobre nós e receba o nosso louvor, e receba a nossa adoração. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras aqui, elas precisam ser compreendidas numa esfera muito maior do que dar graças em meio às canções. Muito além disso. Antes aqui está em pauta o seguinte, né? A natureza da vida inteira é quando estamos passando por dificuldades, é quando tudo não vai bem, né? É na adversidade e na bonança, no bem e no mal, no sucesso e no fracasso. Em tudo, o cristão genuíno vai achar uma oportunidade para agradecer a Deus. Em tudo. E quando eu digo tudo, é absolutamente tudo. A provação de Jó o amadureceu. Ele mesmo afirma: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Agora eu te conheço de andar contigo. E quem está de fato aproveitando o tempo? Deixa eu te dizer, são aqueles que buscam respostas na sabedoria de Deus, que andam vigilantes, que abandonaram a insensatez e a impiedade e vivem para a glória do Deus vivo. Esses entenderam o que é remir o tempo, o que é aproveitar as oportunidades, o que é abandonar a insensatez pela sabedoria. Esses entenderam o verdadeiro propósito das suas vidas. Esses encontraram, ou melhor, esses foram encontrados por Deus e por sua verdade, que é libertadora. Vamos dar graças ao nosso Deus, porque nós fomos transformados e estamos sendo ainda lapidados até que sejamos como Ele é.